Sou a professora Fátima, diretora do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Mauá. Sejam todos muito bem-vindos. Um forte abraço a todos. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa reunião de trabalho com a equipe gestora para tratar do projeto de recuperação e reforço das aprendizagens do terceiro ao sexto ano do ensino fundamental, com foco no projeto Aprender Juntos e Além da Escola. Os objetivos da nossa reunião são assegurar a apropriação dos programas e projetos para a recuperação e aprofundamento das aprendizagens dos estudantes, socializar os principais indicadores que subsidiarão a forma de reagrupar os estudantes e apresentar os fundamentos legais referentes ao programa de reforço e recuperação das aprendizagens. Oferecer suporte para a elaboração do plano de reforço e recuperação das aprendizagens para as turmas do terceiro ao sexto ano do ensino fundamental. Apresentarei a seguir alguns dados, algumas pesquisas, alguns levantamentos sobre o quanto teve de déficit de aprendizagem na pandemia, no período em que os alunos estiveram teoricamente fora da escola, né, de forma remota, aprendendo remotamente. Então, aqui tem algumas pesquisas, alguns dados que eu acho relevante, que é importante que vocês saibam. Por que oferecer recuperação diferenciada de acordo com os níveis de aprendizagem dos estudantes do terceiro ano aos sextos do ensino fundamental? Para recuperar as habilidades acumuladas durante a pandemia e, além do que, consolidar aquelas que eles adquiriram no período em que estiveram remotamente estudando. 2. Programas para recuperação, reforço e aprofundamento da aprendizagem. Como nós vamos recompor essas aprendizagens? Então, é necessário ter um olhar diferenciado para os diferentes níveis de proficiência em que os alunos estão. Isso posto, temos que fazer um real diagnóstico do que ainda é necessário adquirir, de quais as habilidades estão defasadas. Como o programa de recuperação e reforço articula com o Aprender Juntos? No agrupamento, quando a gente agrupa os alunos por habilidade em defasagem, né, habilidades próximas, e elaboramos um plano coerente para cada grupo, os dados mostram um ganho significativo de aprendizagem. Vamos ver agora uma pesquisa feita durante esse período. Então, aqui nós vamos ver o impacto da pandemia na educação. Nós temos aqui uma avaliação amostral da aprendizagem dos estudantes. Para medir o impacto da pandemia de Covid sobre a aprendizagem dos estudantes no início de 2021, a SEDUC realizou uma das primeiras e mais importantes pesquisas sobre o tema. A avaliação de língua portuguesa e matemática aplicada a estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e terceira série do ensino médio da rede do Estado de São Paulo, comparável ao SAEB de anos anteriores. O que motivou a criação desses projetos? A diferença no nível de proficiência dos estudantes entre o início de 2021, onde houve um estudo amostral, e final de 2019, que houve avaliação do SAEB, mostrou que, em língua portuguesa, no 5º ano do fundamental, os alunos tiveram um déficit de menos 29 pontos, queda para o nível de aprendizagem próximo ao SAEB de 2007, 14 anos antes. Em matemática, no mesmo 5º ano do ensino fundamental, o déficit foi ainda maior, menos 47 pontos, queda para o nível de aprendizagem próximo ao SAEB de 2011, 10 anos antes. Por que um projeto voltado à melhoria da aprendizagem, diferenciando por níveis de aprendizagem? Porque além da ampliação das defasagens dos estudantes, houve um aumento na variedade de níveis de aprendizagem em que se encontram os estudantes de uma mesma turma, considerando fatores como acesso à tecnologia em casa. Então, hoje, as turmas elas têm muito mais níveis de dificuldades diferentes. Eles vêm de muito tempo com aulas remotas, onde nem todos tiveram acesso à tecnologia, pelo menos os menores, de forma autônoma. Então, o trabalho com o reforço por níveis de proficiência, por agrupamento, por defasagens próximas, é um facilitador, porque eles aprendem também uns com os outros. O que motivou a criação desses projetos?
O percentual de estudantes do segundo ano em cada hipótese descrita, comparado os números da primeira sondagem de 2020 e 2021, nós temos um número de alunos não alfabéticos em 2021, na primeira sondagem, muito menor do que em 2020. Olha, em 2020 nós tínhamos 56%, em 2021, 21%, menos da metade dos alunos. Então, logo, o desafio desses professores no terceiro ano do fundamental, agora em 2022, é muito maior para trabalhar com tantos alunos em hipóteses descritas diferentes, né? Onde só temos poucos alunos aí alfabéticos. Essa tela nos mostra o percentual de crianças de 6 e 7 anos que não sabem ler nem escrever no Brasil, ou portanto não alfabéticos. Percebam que a pandemia impactou a alfabetização de crianças em todas as faixas de renda, mas esse efeito foi com certeza mais acentuado naquelas que mais precisam, que têm menos condições, como eu disse anteriormente, que têm menos acesso também à tecnologia, tá? Então, mais um motivo para a gente trabalhar com projeto, que a escola está bem munida de tecnologia e a gente vai poder auxiliar as nossas crianças nisso também. Os currículos tendem a ficar cada vez mais distantes do que os alunos sabem. Normalmente, eles estão à frente do ritmo de aprendizagem dos estudantes. E nos primeiros anos da educação básica, o currículo tende a estar mais próximo do que os estudantes sabem, mesmo antes da pandemia. Ao longo do tempo, expectativas do currículo aumentam. Porém, estudantes que não aprenderam o básico podem não conseguir acompanhar. Se o ensino for focado apenas no cumprimento do currículo, muitos estudantes ficarão para trás. Então, mais uma vez, mais um motivo e mais uma causa de como é importante a gente trabalhar por projetos. E aí, a gente focando nos primeiros anos de escolarização, onde a alfabetização tem de ser consolidada, tem de torná-los alfabéticos e alfabetizados, a chance dele diminuir essa defasagem ao longo do tempo é muito maior. Então, trabalhemos projeto. O que podemos fazer para superar esses desafios? Em um contexto tão desafiador, nosso trabalho conjunto será fundamental para assegurar aos estudantes oportunidades para que avancem em sua trajetória escolar com sucesso e tenham oportunidades ao longo de suas vidas para desenvolver e alcançar seus projetos de vida. Abordagens focadas em consolidar aprendizagens fundamentais, tais como as relacionadas à alfabetização, e ensinar de acordo com as necessidades de aprendizagem de cada estudante, serão cada vez mais fundamentais. Então, passo a palavra para a supervisora Adriana. Sou Adriana, supervisora de ensino na Diretoria de Ensino de Mauá, dando continuidade à nossa reunião de trabalho sobre o tema Programas para Recuperação, Reforço e Aprofundamento da Aprendizagem. Traremos agora uma questão norteadora que nos ajudará a balizar as discussões que serão tratadas nesta reunião. A questão é a seguinte: como podemos recompor as aprendizagens no estado de São Paulo? Projetos e programas para recuperação e reforço e aprofundamento podemos observar em nossa rede a partir desta linha do tempo, iniciando-se em 2019 até agora o ano de 2022. Temos, por exemplo, em 2019, o Programa de Recuperação e Aprofundamento, PRA, e também o Projeto de Reforço e Recuperação, PRR. A partir de 2021, foi apresentado à rede o Projeto de Recuperação Intensiva, PRI, ocorrido nos meses de janeiro e nos meses de julho, e também o Além da Escola, para os anos finais e ensino médio. Qual é a novidade para 2022? Nós teremos a implementação do programa Aprender Juntos e Além da Escola nas turmas do 3º ao 6º anos do ensino fundamental, que também
participarão destas ações e destas frentes no âmbito do projetos e programas para recuperação, reforço e aprofundamento. O que as evidências mostram que são as intervenções pedagógicas mais efetivas para melhorar a aprendizagem? Então, nós tivemos um comitê de especialistas organizado pelo Banco Mundial, que comparou o impacto na aprendizagem de 150 intervenções em 46 países. O que eles observaram? Que as intervenções focadas no ensino e de acordo com os níveis de aprendizagem estão entre as mais custo-efetivas, junto com os materiais estruturados, também junto com a formação e o monitoramento. Ou seja, trabalhar com habilidades e fazer agrupamentos a partir das habilidades dos nossos alunos, habilidades próximas, para que eles avancem juntos e possam aprender juntos. Isso com certeza faz muita diferença, ou seja, é um ganho em termos de escolaridade, ajustados pelo aprendizado de diferentes categorias de intervenção. Temos como evidência, aqui no estado de São Paulo, o programa Aprender Juntos e também o programa de recuperação e aprofundamento, juntamente com o APF. Tudo isso são evidências que as intervenções pedagógicas efetivas e focadas, elas melhoram a aprendizagem dos nossos alunos. O que as evidências mostram que são as intervenções pedagógicas mais efetivas para melhorar a aprendizagem? O que podemos dizer? Que as intervenções específicas que são identificadas como mais efetivas pelo estudo do Banco Mundial, eles deram, por exemplo, um exemplo da Índia, que a instrução diferenciada por níveis de aprendizagem, ela rende até 4 anos a mais, ou seja, anos adicionais de escolaridade ajustados pelo aprendizado. Para cada $100, um ganho equivalente a toda a desigualdade de aprendizagem entre a Índia e a Argentina. E em relação às intervenções mais efetivas, de todas, por exemplo, nós temos aí o combo pedagogia melhorada, materiais, orientações para professores e monitoramento, professores assistentes, mentoria para professores e apoio para que eles adequem a forma de ensinar e de como fazer, de como produzir impactos no aprendizado dos nossos alunos. Como podemos recuperar aprendizagens fundamentais no estado de São Paulo? Neste caso, para apoiarmos os estudantes, especialmente aqueles que mais precisam, será essencial desenvolver um trabalho pedagógico de acordo com suas necessidades. É neste lugar que temos o programa que vai ser apresentado, Aprender Juntos. Para isso, a Secretaria da Educação, SEDUC, ela construiu um projeto inspirado em práticas de escolas do estado de São Paulo. Então, nós tivemos 2 escolas piloto, que é a Escola Estadual Hebraica e também a Escola Estadual Maria Aparecida Veríssimo. Elas trouxeram estas práticas, foram escolas pilotos, e durante a reunião que será feita com os professores coordenadores, as oficinas, para tratarmos com mais profundidade das questões do agrupamento, nós traremos estas práticas e outras para que eles se apropriem de como é feita a metodologia para se criar uma situação de agrupamento no âmbito de nossas escolas. E, claro, com foco na recuperação das aprendizagens e das habilidades essenciais dos nossos alunos. Essas escolas da rede,
desenvolveram práticas que surgiram da necessidade de oferecer apoio personalizado a estudantes que estavam em diferentes etapas do processo de aprendizagem, conforme nós já estávamos comentando anteriormente. O que nós tínhamos? O resultado das sondagens de alfabetização e das avaliações. Foi feito o quê? Reagrupamento de estudantes com necessidades de aprendizagem semelhantes, independente do ano e da série em que estes alunos estavam inseridos. E qual era o foco? Como que isso se deu no âmbito da escola, no processo pedagógico? As atividades eram personalizadas para cada nível durante um dia da semana, que nós chamávamos o dia diferente. Ou seja, nós tínhamos os agrupamentos que eram temporários, com estudantes mudando de turmas, e à medida que eles avançavam, eles também podiam fazer essas trocas, essa reorganização do grupo, e isso tudo era feito de uma forma lúdica. E aquele dia diferente foi estabelecido no âmbito da unidade escolar. Recuperação diferenciada por níveis de aprendizagem. Objetivo geral do aprender juntos e além da escola, do 3º ao 6º ano do ensino fundamental. Inicialmente, é importante nós abordarmos o objetivo geral dentro destes programas e o foco que ele nos propõe. Primeiro, consolidar as habilidades básicas dos estudantes do 3º ao 6º ano do ensino fundamental. Este objetivo geral ele está ligado diretamente aos seguintes focos, que seriam a aquisição do sistema de escrita, a leitura e a compreensão e produção de textos e o letramento matemático. Ou seja, consolidar estas habilidades no âmbito dos agrupamentos que a escola irá desenvolver será necessário para que nossos estudantes possam seguir sua trajetória com sucesso, para que eles possam se apropriar destes conhecimentos e eles conseguirem avançar em suas aprendizagens. Que são o aprender juntos e além da escola, para o 3º aos 6º anos do ensino fundamental. Na verdade, eles são 2 projetos complementares entre si. Então, nós tivemos aí projetos piloto, implementados no 4º bimestre de 2021. Esses projetos foram implementados em 26 escolas, em 5 diretorias de ensino, em 4 secretarias municipais, e nós tivemos como beneficiários mais de 7.000 estudantes. Em 2022, estes projetos serão expandidos para todo o estado, contemplando as 91 diretorias de ensino e secretarias municipais interessadas. Cronograma. De outubro a dezembro de 2021, tivemos a implementação do projeto piloto. Em dezembro de 2021, foi feita a avaliação do projeto piloto. No dia 28 de janeiro, tivemos a apresentação inicial no planejamento escolar. Nos dias 10 e 11 de fevereiro, ocorreu a primeira formação presencial sobre estes projetos na EFAP. E a partir de 7 de março, nós teremos o início da implementação destes projetos com os nossos estudantes. Vamos agora falar um pouco sobre a questão dos resultados. Percentual de estudantes do 3º ao 5º anos alfabéticos em 2021. Vamos observar essas 2 linhas. Temos aqui a linha de cima, azul, que representa a média do estado de alunos alfabéticos em 2021. E temos aqui embaixo a linha laranja,
que representa a média de estudantes alfabéticos das escolas do projeto piloto. Vamos pensar agora nas sondagens e no período em que elas ocorreram. No início do ano, a diferença entre as sondagens, a quantidade de alfabéticos das escolas do projeto piloto e do estado é uma diferença grande. Nós temos aqui 13 pontos percentuais de diferença. Ou seja, 61% dos alunos das escolas piloto, elas estavam com 13 pontos de diferença em relação às escolas, à média do estado. Aí o tempo foi passando, a segunda sondagem, a diferença continuou aqui. Na terceira sondagem também temos uma diferença que vai chegar até 14 pontos percentuais. E quando nós chegamos na quarta sondagem, nós vamos observar que houve uma diminuição. Então, nós tivemos aqui primeira, segunda, terceira sondagem. Após a terceira sondagem, veio a implementação do projeto Aprender Juntos. Após esse projeto Aprender Juntos, a diferença percentual caiu para 7%. Ou seja, nós tínhamos 80% dos alunos dessas escolas do projeto Pilotos já alfabéticos no ano de 2021 e tivemos 87% de alunos pela média do estado. O que nós podemos concluir a partir destes resultados? Em relação à implementação do projeto Aprender Juntos, do trabalho com agrupamentos por habilidades e próximas para fazer os alunos recuperarem essas habilidades essenciais. A desigualdade de desempenho entre as escolas do projeto piloto caiu pela metade após a implementação do projeto Aprender Juntos. Quais modelos serão testados? Então, nós teremos 2 modelos aí dentro destes projetos que serão implementados nas turmas dos 3º aos 6º anos do ensino fundamental. Então, nós temos aí o Aprender Juntos, que é o reagrupamento dos estudantes de turmas diferentes durante parte do tempo do turno regular e de acordo com suas necessidades de aprendizagem. E também teremos o Além da Escola. O que é o Além da Escola? É uma expansão de carga horária por meio de 2 aulas por semana com professores que atenderão a pequenos grupos de estudantes. Este atendimento ocorrerá presencialmente e, quando não for possível o presencialmente, ele poderá ser feito de forma remota. E qual será o objetivo? Como vai ser feito esse atendimento do Além da Escola? Então, nós teremos aí orientações para realizações de atividades dentro de plataformas digitais de aprendizagem. Então, todo este contexto já está previsto no âmbito aí do programa e do projeto, né, no caso, Além da Escola. Dúvidas sobre o modelo Aprender Juntos. O que é? Primeiramente, nós temos aí dentro deste modelo aí do Aprender Juntos, os reagrupamentos flexíveis e temporários por habilidades, níveis de aprendizagens próximos. Então, não é uma enturmação por desempenho. Então, não é fazer turmas como nós tínhamos lá, fazíamos o levantamento das habilidades, e aí nós íamos ter uma categorização de estudantes e colocá-los dentro de determinadas turmas por desempenho. Não é isso. São reagrupamentos flexíveis. Por que são flexíveis? Porque eles mudam de acordo com a forma como o aluno vai avançando. Então, aquele que vai avançando vai indo para outro agrupamento, aquele que precisa de mais apoio vai permanecer em um, ou ele vai para outro, para tentar potencializar as habilidades que estão sendo trabalhadas dentro do agrupamento que ele estava, e a escola tem essa flexibilidade. Então, a palavra já diz tudo: reagrupamentos flexíveis e temporários. Outra coisa, o que é esse Aprender Juntos? São atividades personalizadas para que todos os estudantes aprendam. Então, não é nós categorizarmos
ou fazer categorização de estudantes. Outro ponto importante, os dias e períodos de recuperação, reforço e aprofundamento são diferenciados para todos os estudantes. E então nós temos que imaginar que não é uma recuperação apenas para um grupo de estudantes. Então eu tenho que atender a todos de forma que todos avancem. Aqueles que estão mais avançados em suas habilidades, eles terão a possibilidade de tornar-se adequados e avançados dentro dos níveis em que eles estão. E aqueles alunos que estão com as habilidades com mais defasagem, eles vão também ter a oportunidade de avançar no seu aprendizado até que eles estejam nos patamares de níveis adequados e avançados. Bom, a recuperação de acordo com o nível de aprendizagem, ela exige que haja um apoio às escolas. Então, a pergunta que vamos responder será: como apoiaremos as escolas? Então, este apoio tanto virá por parte da SEDUC, como também da diretoria de ensino, nas diferentes instâncias. Então, nós temos aqui a questão do diagnóstico e os instrumentos de avaliação. Eles são imprescindíveis, são o ponto de partida para que a escola pense na forma que será feito esse reagrupamento. Outro elemento muito importante para a implementação do Aprender Juntos é o reagrupamento que deverá ocorrer no âmbito da unidade escolar. Então, vocês vão ter que pensar que são reagrupamentos temporários por habilidades. E depois também, outro ponto a nós observarmos, são das atividades personalizadas, que serão disponibilizadas através das diferentes plataformas que nós temos, dentre outros instrumentos que a SEDUC vai nos oferecer, e elas trarão atividades adequadas às necessidades de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, dentro do âmbito aí do projeto Aprender Juntos, nós teremos as questões de formação e também teremos o acompanhamento. Então, todo este trabalho vai ser feito com o intuito de que nós possamos apoiar as escolas na implementação deste projeto. Instrumentos de avaliação. Para agrupar os estudantes, as escolas poderão utilizar diversos instrumentos. Dentre eles, destacamos os instrumentos de avaliação, sondagem, ADE e AAP, as avaliações internas e também a avaliação de fluência leitora. Temos aí os componentes curriculares avaliados, que é importante também a escola levar em consideração no momento de organizar e fazer esses reagrupamentos no âmbito da unidade escolar. Então, nós podemos dizer que houveram diferentes instrumentos vão poder ser utilizados, ou individualmente ou de forma combinada. A sondagem no 6º ano, ela será aplicada quando necessário. Então, quando for necessário a escola sentir essa necessidade, essa sondagem pode ser feita. E os agrupamentos de língua portuguesa, eles devem ser diferentes dos de matemática. Então, tudo isso a escola precisa observar a partir dos instrumentos de avaliação e de quais as habilidades essenciais, tanto de língua portuguesa como de matemática, que de fato precisam ser objetos de um reagrupamento no âmbito aí da escola e que vai favorecer o desempenho dos nossos alunos e o seu avanço no processo do ensino-aprendizado. Vamos apresentar agora alguns modelos para que vocês possam ter uma ideia de como poderia ser feito este reagrupamento, esse agrupamento no âmbito da unidade escolar. Então, nós temos aí o modelo presencial, no caso, anos iniciais do ensino fundamental. Então, nós teríamos aí, cada escola, no seu plano de implementação, vai propor um modelo de reagrupamento mais adequado à sua realidade. Então, aqui nós temos sugestões, mas a escola escolhe aquele que se enquadre à sua realidade, sempre pensando nas necessidades de seus estudantes. Então, nós podemos ter alguns modelos possíveis. No caso dos anos iniciais, vocês podem propor
modelo de 2 dias por semana ou modelos de 1 dia por semana. Como vai funcionar o modelo de 2 dias por semana? Então, vocês poderiam ter língua portuguesa e matemática 2 vezes por semana, 1 dia para matemática e 1 dia para língua portuguesa. E também poderíamos ter o modelo B, língua portuguesa 2 vezes por semana, ou o modelo C, matemática 2 vezes por semana. Se a escola propor um reagrupamento de apenas 1 dia por semana, um dia diferente por semana, então nós teríamos aí o modelo D. Então, língua portuguesa 1 vez por semana, o modelo E, matemática, poderia ser 1 vez por semana, e o modelo F poderia trabalhar língua portuguesa e matemática alternadamente. Então, aí, o que nós teríamos que fazer para pensarmos neste modelo? Então, por exemplo, se eu escolho a primeira parte ali, né, onde estamos os 2 dias por semana, eu teria que ter aulas regulares, por exemplo, turma regular na segunda, turma regular na terça, turma regular na quarta. Aí eu escolhi o modelo A, que é aquele modelo de língua portuguesa e matemática. Um dia para matemática e 1 dia para língua portuguesa. Então, eu farei agrupamentos por habilidades em língua portuguesa na quinta e reagrupamentos por habilidade na sexta-feira, pensando na questão da matemática. E aí, vamos supor que a escola opte pelo modelo de 1 dia por semana e ela escolha a questão da matemática para fazer o reagrupamento. Então, ela vai ter aulas regulares de segunda a quinta e na sexta-feira fará esse reagrupamento aí pensando no modelo E, que seria 1 vez por semana, organizando esses alunos aí por níveis e por habilidades, tá? A escola não precisa realizar agrupamentos toda semana, isso vai depender de como a escola vai se organizar. Ela pode realizar isso quinzenalmente, mas ela tem que garantir o trabalho com a recuperação toda semana. Isso tem que fazer parte da rotina do professor. Então, a forma como a escola vai trabalhar, claro, procurando seguir os modelos que foram propostos, mas dentro da realidade de cada escola. Modelo presencial, 6º ano do ensino fundamental. Cada escola também, no caso do 6º ano aí do ensino fundamental, em seu plano de implementação, vai propor um modelo de reagrupamento mais adequado à sua realidade, de acordo com as necessidades de seus estudantes. Há diferentes modelos possíveis. Então, nós temos aí o modelo A, que é a divisão da turma em 2 grupos menores, um com o professor regente da turma e outro docente adicional com atribuição pelo PRR, que é o Projeto de Reforço e Recuperação, para atuar em conjunto com parte dos estudantes. E, neste caso, existe a possibilidade de atribuição de PEB 1 ou PEB 2. Então, caso o PEB 1 ele seja contratado para esta ação aqui no 6º ano, lembrar que ele vai ser contratado como aulas, tá? Porque ele vai ter aulas atribuídas e não como classe. Mas é interessante porque o PEB 1, como um pedagogo, um alfabetizador, ele vai ter mais condições de fazer essas intervenções do âmbito da questão aí da aquisição do sistema de escrita, se for o caso, tá? Então, é importante que a escola também pondere e observe neste modelo A esta importância. E também no modelo B, nós temos aí o reagrupamento temporário de diferentes turmas do 6º ano, de acordo com níveis de aprendizagem. Então, o mesmo procedimento, mas aí já trabalhando com reagrupamentos. Modelo presencial, 6º ano do ensino fundamental, modelo B. Então, durante pelo menos um dia da semana, os estudantes são agrupados por níveis de aprendizagem semelhantes, trabalhando com estratégias e metodologias diferenciadas. Nestes reagrupamentos, é muito importante que vocês observem estas ações que devem ser diferenciadas, tanto as estratégias como as metodologias. Então, nós temos aí uma grade de sexta-feira das turmas aí do 6º ano A, 6º ano B e 6º ano C. Temos, em média, 30 alunos em cada turma e foram feitos 3 reagrupamentos por habilidades. Então, eu tenho um reagrupamento com 25 estudantes,
um outro com 30 estudantes e o terceiro reagrupamento aí com 35 estudantes. Então, todos os estudantes foram contemplados. Então, lembrando que não é para grupos menores esta recuperação. O objetivo é que vocês organizem todo esse grupo, todos estes alunos, dentro desses reagrupamentos por habilidades. Então, a grade de horários da escola vai permanecer a mesma, o que vai mudar é a organização dos estudantes. Modelo remoto, terceiro ao sexto ano do ensino fundamental. Então, vamos comentar um pouco sobre o projeto Além da Escola. Como vai ser feito o atendimento a estes alunos? Então, o atendimento dos estudantes do terceiro ao sexto ano do ensino fundamental, dentro do projeto Além da Escola, ele vai ser feito no contraturno. Então, a escola poderá formar grupos menores com alunos com 4, 8 ou 12 alunos, sempre do terceiro aos sextos anos. Eles terão apoio do professor polivalente de anos iniciais, ou PEB 2 de matemática ou língua portuguesa. Estas aulas ocorrerão serão 2 aulas por semana, preferencialmente presenciais, e caso não seja viável, eles poderão realizar via centro de mídias. Teremos também atividades orientadas, assíncronas, com a utilização de ferramentas digitais, e estes alunos também poderão receber chips de dados para a utilização, né, do centro de mídias através do celular. Projetos de reforço e recuperação. Quantidade de aulas diferenciadas. Temos agora uma apresentação que vai falar um pouco sobre a questão das novas possibilidades de atribuição que estão no escopo do projeto de reforço e recuperação, que permite a atribuição de aulas a professores adicionais. Então, vamos supor, do terceiro ao quinto ano, no âmbito aí do projeto Aprender Juntos, poderão ser atribuídas 6 ou 12 aulas semanais por turma. Ou seja, a escola que optar em fazer um dia diferente poderá atribuir 6 aulas por turma. E a escola que optar em fazer 2 dias diferentes, elas poderão atribuir 12 aulas semanais por turma. Já no sexto ano, no âmbito do projeto Aprender Juntos, será possível a atribuição de 7 aulas semanais por turma, ou seja, será um dia diferente por semana. Então, no caso do sexto ano, o projeto Aprender Juntos trabalhará com um dia diferente por semana. Do terceiro ao sexto ano, também será possível a atribuição do Além da Escola, que anteriormente ele só estava destinado a anos finais e ensino médio, e agora ele poderá ocorrer também para os alunos desta faixa etária e destes anos, do terceiro ao sexto ano. Teremos, neste caso, 2 aulas semanais por turma, lembrando da importância do trabalho preferencialmente ser presencial. Isto vai acontecer no contraturno, e quando não for possível, ele vai ser feito no modelo remoto, com aulas síncronas via CMSP, com o apoio e a monitoria do professor para o desenvolvimento de trabalho aí com as tecnologias e com os recursos digitais disponíveis para a melhoria das habilidades essenciais e para que esses alunos possam consolidar o trabalho que está sendo feito, né, e que será feito através dos reagrupamentos durante as nossas oficinas e durante as aulas regulares. Então, é um trabalho aí de consolidação também bastante importante no âmbito do projeto Aprender Juntos. Atividades personalizadas. Vamos falar um pouco sobre elas, que elas também fazem parte aí de todo o processo de desenvolvimento, de implementação e de apoio às escolas. Então, as escolas elas poderão utilizar diferentes materiais para apoiar na realização das atividades. Temos aí os materiais impressos
e os recursos educacionais digitais. Destacamos entre os materiais impressos o currículo em ação, o Aprender Sempre, produzido aí a partir da matriz de habilidades essenciais. Temos livros do PNLD e atividades desenvolvidas pelos próprios professores. Temos também as ferramentas digitais. Com destaque, temos aí a Khan Academy ou outras utilizadas pela escola. Temos recursos digitais também, como o Currículo Mais ou outros. E é importante nós destacarmos que existe o Guia de Recursos Educacionais Digitais do Estado de São Paulo, que ele vai indicar quais tecnologias foram avaliadas pela SEDUC. E elas são pertinentes e são adequadas para o trabalho aí nos reagrupamentos. Estes materiais que poderão ser acessados através de link, nós disponibilizaremos posteriormente numa página da Diretoria de Ensino no nosso site, colocando um link para que vocês aí da escola possam acessar estes materiais, estes recursos também educacionais digitais e trabalhar aí no âmbito da escola, dentro do projeto Aprender Juntos. Gostaria que vocês fizessem perguntas no chat, que está aí disponível para que vocês perguntem. E também, se tiver alguma dúvida muito específica, que não foi contemplada aqui durante as nossas falas, vocês poderão também acessar um formulário, um link de formulário aí no nosso chat e colocar também estas dúvidas para que posteriormente nós possamos esclarecê-las. Eu agradeço a todos e passo a palavra para a continuidade de nossa reunião de trabalho. Saudações, colegas. Espero que estejam bem, espero que fiquem bem. Para quem não me conhece, eu sou a supervisora Edna, estou atuando aqui em algumas demandas da diretoria, em especial agora no projeto de reforço e recuperação das aprendizagens, e eu espero realmente que vocês tenham em mim um apoio, que consigam avançar com a informação, com a orientação, que a gente possa passar para vocês. Então, contem comigo também nessa equipe do projeto de reforço. A gente vai falar um pouquinho sobre a fundamentação do projeto. As nomenclaturas agora utilizadas, que é o Aprender Juntos e o Além da Escola, de 3º ao 6º ano do Fundamental, tem uma fundamentação legal na Resolução SEDUC 13, de 9 de fevereiro de 2022, e temos também a Portaria Conjunta COPED-CGRH número 1, 2022, que será vista mais à frente, tá ok? Então a gente segue com a Resolução SEDUC 13. A Resolução SEDUC número 13, de 9 de 2 de 2022, institui o projeto de reforço e recuperação das aprendizagens e dispõe sobre a atribuição de aulas específicas para este fim. Na introdução da resolução, é citada a representação das coordenadorias COPED, do CGRH, junto ao secretário de Educação, estabelecendo que, na Lei de Diretrizes e Bases, no seu artigo 12, inciso 5º, os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de prover meios para a recuperação dos estudantes de menor rendimento, citando também o impacto negativo da pandemia sobre a aprendizagem de todos os estudantes, sem exceção, mas em especial os dos anos iniciais, que foi constatado através de um estudo realizado junto à SEDUC e o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora no ano passado, com os estudantes da Rede Estadual de São Paulo. No artigo 2º, informa que o projeto de reforço e recuperação das aprendizagens possibilita a atribuição de aulas a docentes adicionais, especificadamente para apoiar a recuperação contínua nas unidades escolares estaduais. Vai atuar durante as aulas regulares em classes específicas, com vista a oportunizar aos estudantes vivência de atividades que reforcem suas aprendizagens em língua portuguesa e matemática. No inciso 2, cita-se o contraturno com a monitoria de estudos, que tem a finalidade de incentivar a utilização de tecnologias educacionais, organização da rotina escolar no ensino híbrido
e a adoção de práticas pedagógicas inovadoras, que assegurem a melhoria da aprendizagem em todos os componentes curriculares. Mais para frente nós vamos aprofundar um pouco mais essa questão, mas a formação de hoje é especificadamente para o Aprender Juntos e o Além da Escola de terceiro ano ao sexto ano, ok? No parágrafo 1º é citada a publicação da portaria, que mais para frente também será objeto de estudo aqui nosso. No parágrafo 2º, especificadamente aqui no caso da nossa diretoria de ensino, que temos PEIs, eu sublinhei a questão da monitoria para as PEIs, tendo em vista que, se essa PEI contar com estudantes de terceiro ano do ensino fundamental até a terceira série do médio, então ela terá direito à monitoria de estudos, ok? No parágrafo 3º, a questão das aulas das turmas previstas como monitoria de estudos devem ser realizadas preferencialmente de forma presencial. E nos casos em que não for viável, poderão ser realizadas utilizando o aplicativo. Nesse caso, pessoal, é óbvio para nós que já tivemos a vivência que os estudos de forma presencial, eles trazem mais resultados do que, de forma remota, no caso híbrida. Já no parágrafo 4º, o apoio do professor do projeto de reforço e recuperação, ele deve ocorrer nas classes específicas do projeto. Então, tem que ter essa atuação. A pertinência dele é no projeto. Então, ele não cabe atuando em quaisquer outras classes, em quaisquer outras turmas que a escola tenha que não seja especificadamente do projeto de reforço e recuperação da unidade. No parágrafo 5º, fala-se da não percepção, do não recebimento da gratificação de dedicação plena integral, tá? Conforme a Lei Complementar 1164, de 4 de janeiro de 2012, alterada pela Complementar 1191, de 28 de 12 de 2012. Passamos agora para o artigo 3º, onde fala da atuação desse docente específico, e essa atuação ela deve atender às necessidades de aprendizagem dos estudantes. Da seguinte forma, se ele está atuando durante as aulas regulares, então ele vai estar atuando junto com o professor, regente da classe ou do componente curricular. Então vai ter uma organização nessa atuação aí. Se for na modalidade de monitorias de estudos, então aí ele vai ter um alinhamento junto com o professor coordenador. No artigo 4º, ele cita a importância dos registros que devem ocorrer. Então, não é poderão, é deverão ocorrer periodicamente pelos docentes da classe, os regentes. E, ao final de alguns períodos bimestrais e até do próprio ano letivo, vai ficar a cargo dos gestores e dos professores que integram os conselhos de classe, ano e série. Então, que fique bem pontuado isso. A supervisão, ela tem um papel também, que a gente vai estar lendo aqui, assim como os gestores, assim como os professores. Então, cada um vai se incumbir de ter alguma ação em cima desses registros, de observar se eles estão ocorrendo, tá ok? Então, é importante que a gente observe bem que no artigo 14 não é poderá, é deverá ter a escola os seus registros. O artigo 5º, ele resume essas atribuições, o papel de cada um dentro da escola. Vocês tendo acesso à leitura na íntegra da resolução 13, vocês vão observar que tem ali os perfis, de atuação de cada componente. Então, no caso da supervisão, ela fará o apoio à gestão geral do projeto nas escolas que acompanha. O PECAI fará o apoio à gestão pedagógica do projeto nas escolas que acompanha. Tem lá as especificidades das ações desse apoio. O PCNP, da mesma forma, vai trabalhar com a formação pedagógica para professores e para professores coordenadores das escolas, da diretoria. O professor coordenador vai atuar dentro da gestão pedagógica na escola, apoiando esses professores. PAC ou PCA fará o apoio à prática pedagógica de seus pares do mesmo componente
ou da área de conhecimento. Então, cada um desses segmentos tem os seus papéis a serem cumpridos, já previstos na resolução. Ainda falando do artigo 5º, pessoal, foi citada a atuação do professor de monitoria de estudos, tendo em vista ser informações novas aí de atuação. Então, no item A, ele deve cumprir a carga horária atribuída do projeto por intermédio da plataforma do Centro de Mídias de São Paulo ou presencialmente na escola com sua turma. Então, ele pode atuar dessas duas formas. No item B, mediar e apoiar a realização de projetos interdisciplinares. Item C, explorar os recursos e conteúdos de plataformas educacionais digitais para sugerir atividades para a melhoria do seu desempenho a partir delas aos seus estudantes. O artigo 6º fala das aulas relativas à atuação do professor do projeto. Elas serão atribuídas para a prestação laboral em regime presencial, de acordo com a formação e o perfil profissional, e será estabelecido por portaria do CGH e da COPED. Parágrafo único. Nos casos das aulas das turmas dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, organizadas como monitorias de estudo, poderão ser atribuídas aulas aos estudantes que tenham participado do curso Ensino Híbrido, Práticas de Orientação de Estudos, ofertado pela EFAP, ou que se comprometam a realizar o respectivo curso nesta ordem. O artigo 7º fala da prioridade nas inscrições para o projeto. Então, primeiramente, vai ser para o titular de cargo que se encontra adido e que, mesmo com as atribuições das aulas, continue nessa condição a título de carga suplementar de trabalho. No item 2, fala do professor de função-atividade, na composição ou complementação de sua carga horária de trabalho. Item 3, o docente contratado para complementação de carga horária até o limite de 32 aulas semanais. E no inciso 4º, excepcionalmente, candidato à contratação nos termos da Lei Complementar 1093, com a atribuição de, no mínimo, carga horária correspondente à jornada inicial de trabalho docente. No parágrafo 1º do artigo 7º, é falado a respeito de projeto e quantidade de aulas, onde é prevista a publicação em portaria que já foi publicada e será lida aqui em seguida para vocês. O parágrafo 2º diz respeito às aulas do projeto de reforço e recuperação durante as aulas regulares em classes específicas a que se refere o inciso 1 do artigo 2º desta resolução. Somente poderão ser atribuídas aos docentes após aprovado o plano de reforço e recuperação pela supervisão de ensino. Parágrafo 3º. Somente poderá haver atribuição do projeto de reforço e recuperação a que se refere o inciso 1 do artigo 2º desta resolução, na comprovada inexistência de aulas que lhes possam ser atribuídas no processo regular de atribuição em nível de diretoria de ensino, desde que haja compatibilidade de horários e de distância entre as unidades escolares. Continuando o artigo 7º, parágrafo 4º. Os candidatos à docência para atuar como professor do projeto de reforço e recuperação poderão ser contratados, desde que a atribuição seja pela quantidade mínima de aulas previstas no inciso 4º deste artigo. Parágrafo 5º. Somente após esgotadas todas as possibilidades de atribuição das aulas do projeto de reforço e recuperação, será possível celebrar a contratação de novos docentes para atuação no projeto pela quantidade inferior à prevista no inciso 4º deste artigo, devendo o professor dessa situação obrigatoriamente participar regularmente do processo de atribuição de classes e aulas durante o ano, a fim de completar a carga horária mínima compatível com a jornada inicial de trabalho docente. Parágrafo 6º. O docente contará com aulas atribuídas ao projeto de reforço e recuperação até o final do ano letivo. Parágrafo 7º. O professor do projeto de reforço e recuperação somente poderá atuar em classes que totalizem no mínimo 25 estudantes, exceto nos casos de: inciso 1, classes de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, nas quais o docente regente da classe
se encontra em regime de teletrabalho, em que o limite de estudantes por classe será de no mínimo 10 estudantes. E, inciso 2, nos casos de turmas previstas como monitoria de estudos, na qual as turmas podem ser atendidas se formadas no mínimo 4 estudantes no caso de anos iniciais e 8 estudantes no caso de anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Continuamos no artigo 7º, parágrafo 8. O professor do projeto de reforço e recuperação não poderá ser substituído e perderá a carga horária atribuída caso inicie qualquer tipo de licença ou afastamento. Parágrafo 9º. Excepcionalmente, nos casos de licença-saúde, acidente de trabalho, gestante, adoção e paternidade, o ou a docente permanecerá com a carga horária relativa ao professor do projeto de reforço e recuperação apenas para fins de pagamento e enquanto perdurar a licença, sendo as aulas correspondentes liberadas de imediato para a atribuição a outro docente que venha efetivamente a ministrá-las. Agora vamos falar do artigo 8º. A continuidade da atuação de professores do projeto de reforço e recuperação em cada unidade escolar, a cada novo ano letivo, estará condicionada a, inciso 1, correta atuação de cada um dos profissionais da unidade escolar, conforme as atribuições previstas no artigo 5º desta resolução. Item 2, avaliação do projeto a ser realizado pela equipe gestora da unidade escolar e pela supervisão de ensino. Então, aí está claro aí a proposta da recondução, tá, pessoal? Bom dia, sou a supervisora Ione, faço parte da equipe de recuperação, anos finais de ensino médio, e estou aqui para complementar aí as informações que já foram passadas para vocês aí durante a reunião. Foi falado sobre a resolução 13, que trata sobre o projeto de reforço e recuperação, falando aí sobre esse novo projeto do Aprender Juntos e a monitoria de estudos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a portaria conjunta COPED, CGRH número 1 de 2022, que estabelece regras e procedimentos para a atribuição de aulas de projeto no projeto de reforço e recuperação para o ano de 2022. Bem, então as regras e os procedimentos de atribuição de aulas do projeto de reforço e recuperação, nós temos aí alguns artigos que permeiam aí a atribuição. Então, no artigo 1º, fala que esses docentes que irão atuar no ano de 2022, junto ao projeto de reforço e recuperação, eles devem ser atendidos seguindo a ordem de prioridade para os inscritos no processo de atribuição de classes e aulas, conforme os incisos 1 ao 4 do artigo 7º da Resolução 13 de 9 de fevereiro de 2022. A atribuição de aulas aos docentes para atuar no projeto de recuperação, observando o limite máximo de aulas semanais, respeitará a classificação do processo anual de atribuição de classes e aulas na seguinte conformidade. Então, para cada turma do 3º, 4º ou 5º anos do fundamental, durante o período regular de aulas, esse docente adicional ele poderá ter aulas atribuídas na seguinte conformidade. Então, aqui na portaria, há 3 possibilidades, tá? 4 aulas semanais, ou 6 aulas, ou 12 aulas semanais. Aí eu coloquei até em destaque aqui, por quê? 6 aulas equivale a 1 dia, 12 aulas 2 dias. Isso pensando no reagrupamento, né, desse novo projeto aí do Aprender Juntos. Então, esse agrupamento ele pode ocorrer da forma como já foi apresentado aí para vocês, né, anteriormente, e nessas divisões aí, de 1 ou 2 dias. Outra possibilidade também da atribuição, 26 aulas para cada classe do 1º ao 5º ano do fundamental, em que o docente estiver em teletrabalho, né, se encontre nessa situação em teletrabalho. 26 aulas semanais para cada classe do 1º ano em que a turma tiver mais de 30 alunos, ou seja, 31 alunos, essa classe
já tem direito a esse professor adicional. Então, para cada turma do 6º ano do ensino fundamental, durante o período regular de aulas, o docente adicional com aulas atribuídas para o projeto de reforço e recuperação, ele poderá ter atribuição em 2 possibilidades, né? 2 aulas semanais de língua portuguesa ou 2 aulas semanais de matemática, ou 7 aulas semanais para apoiar os professores de qualquer componente curricular. Bem, nós temos aí uma observação, um parágrafo único, para as escolas, né, PEI. Então, nas escolas de programa de ensino integral, poderão ser atribuídas aulas do projeto de reforço e recuperação unicamente no 6º ano do ensino fundamental ou nos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, né, na seguinte situação, na impossibilidade do atendimento presencial do professor regente da classe, conforme previsto no inciso 2 do artigo 2º dessa portaria. No artigo 3º, nós temos aqui a monitoria de estudos. Então, assim, a forma de atribuição, como se dará, né? O docente que atuar na monitoria de estudos, ele terá atribuição de 2 aulas semanais por turma formada com estudantes do 3º ano do ensino fundamental, que é uma novidade, né? Até a 3ª série do ensino médio, beneficiados para tal finalidade. As aulas das turmas previstas como monitoria de estudos devem ser realizadas de forma presencial e, excepcionalmente, nos casos em que não for viável, por falta de espaço físico, né, nas escolas, que muitas das vezes isso poderá acontecer. Então, nessa excepcionalidade, essas aulas poderão ser realizadas utilizando o aplicativo do CMSP, tá? Portanto, remotamente. No artigo 4º, refere-se ainda à atribuição. As aulas para o projeto de reforço e recuperação serão atribuídas na seguinte conformidade. Durante as aulas regulares do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, ao professor de Educação Básica 1, com magistério ou licenciatura plena em pedagogia. E durante as aulas regulares do 6º ano do ensino fundamental, então, conforme as necessidades de aprendizagem dos estudantes, então poderá ser atribuído ao professor de Educação Básica 1, com magistério ou licenciatura plena em pedagogia, ou a docente devidamente habilitado, qualificado, nos componentes curriculares em que terão aulas atribuídas. Nas turmas organizadas como monitoria de estudos para os 3º aos 5º anos do ensino fundamental, poderá ser atribuído aos professores com magistério ou licenciatura plena em pedagogia. E nas turmas organizadas como monitoria de estudos para os anos finais do ensino fundamental ou ensino médio, aos professores habilitados e qualificados de todos os componentes curriculares que tenham participado do curso Ensino Híbrido, Práticas de Orientação de Estudos, que é ofertado pela EFAP, ou que eles se comprometam a realizar o respectivo curso nesta ordem. Aqui no artigo 5º, refere-se ao perfil desse professor. Então, o professor adicional, com aulas atribuídas para o projeto de reforço e recuperação, com atuação no projeto Aprender Juntos, a que se referem as alíneas B e C do inciso 1 do artigo 2º dessa portaria, assim como a linha B do inciso 4 do artigo 2º, deverá ter o seguinte perfil: preferencialmente, ter experiência prévia no desenvolvimento de competências e habilidades a serem trabalhadas nos diferentes reagrupamentos, ter conhecimento sobre o currículo vigente, especialmente das habilidades, competências relacionadas à alfabetização e ao letramento matemático. Ser capaz de planejar sequências didáticas voltadas ao desenvolvimento das habilidades adequadas para estudantes em diferentes níveis de aprendizagem a partir do diagnóstico de suas necessidades. Ser capaz de desenvolver junto aos estudantes atividades com metodologias diferenciadas que promovam o engajamento e a aprendizagem dos estudantes. O professor do projeto de reforço e recuperação, ele deverá trabalhar de forma articulada
aos demais docentes da unidade escolar, no planejamento e na realização das atividades. Cabe à equipe gestora da unidade escolar, com o apoio do supervisor de ensino, a seleção dos docentes, esses docentes adicionais, né, que atuarão no projeto, por meio de uma análise do currículo e entrevista por competências, que pode envolver resolução de situações de problema, para verificar a adequação do profissional ao perfil. A relação de escolas com aulas a serem atribuídas ao projeto deverá ser divulgada no site da Diretoria de Ensino, visando dar ampla divulgação às vagas disponíveis, cabendo aos interessados entrar em contato com a equipe da unidade escolar em que irá se candidatar para realizar a inscrição. A atribuição da carga horária do projeto de reforço e recuperação poderá ocorrer a partir da data da publicação dessa portaria, surtindo efeitos na data de exercício. Olá, eu sou a professora Thaís David, PCNP de Língua Portuguesa e uma das integrantes da equipe de recuperação. Agora conversaremos um pouco sobre o preenchimento do plano. Então, vocês terão acesso a um documento em formato Word para editar e completar com os dados da escola. A primeira coisa é inserir o timbre da escola, que aparecerá em todas as páginas do plano, tal como vocês já estão habituados a proceder quando se tratam de documentos. Esta parte azul, onde está escrito Plano de Implementação, Reforço e Recuperação da Unidade Escolar 2022 para turmas de terceiros aos sextos anos do ensino fundamental, com os dizeres legais, deve ser mantida do jeito que está. Em seguida, preencher com o nome completo da unidade escolar, o nome completo do diretor, o nome completo do coordenador e o nome completo do supervisor de ensino. E então, preencher a justificativa. Em seguida, manter os objetivos, que já aparecem aqui, resgatar as habilidades que se encontram em defasagem em língua portuguesa e matemática, realizando um trabalho pontual nestas lacunas de aprendizagens. No próximo item, onde se lê indicadores, nós deixamos em vermelho o IDEB, o IDESP, a AP, a ADE e mapa de sondagem. Vocês devem deletar esse formato em vermelho que aparece na tela e inserir os dados de cada plataforma de acordo com a realidade da escola. E, em seguida, determinar a meta. A meta é sempre de diminuir o número de estudantes que não atingiram as habilidades. Esse número deve ser colocado em percentual. E chegou o momento de preencher os dados das turmas. Então, nós temos aqui a primeira tabela relativa aos anos iniciais. Na primeira coluna, onde está escrito turmas, deve ser preenchido o nome daquela turma, por exemplo, terceiro ano A. Na segunda coluna, deve ser colocado em números absolutos a quantidade de alunos. Nós deixamos aqui um recorte para lembrar que serão atendidas turmas com mais de 25 alunos. Este lembrete em vermelho deve ser deletado. Em seguida, vocês devem preencher o período, manhã ou tarde. Na quarta coluna, o nome completo do professor regente. E, por fim, a data prevista para o início. Nós deixamos algumas linhas, mas é possível que a escola delete linhas ou acrescente linhas de acordo com a sua realidade. Agora, a tabela dos anos finais, dos sextos anos. A mesma coisa, turmas, então aqui vocês preencherão sexto ano A, sexto ano B. Em seguida, a quantidade de alunos, deixamos novamente o mesmo recorte, que traz o lembrete da quantidade mínima de alunos matriculados naquela turma. Esse lembrete deve ser deletado. Em seguida, preencherão se o período é manhã ou tarde. E, por fim, a data prevista para o início. Todos esses lembretes em vermelho podem ser deletados e vocês podem acrescentar ou excluir linhas de acordo com a realidade da escola. Para escolas que atendam os dois segmentos, o documento deve ser mantido neste formato.
contendo primeiro a tabela dos anos iniciais e depois a tabela dos anos finais. Caso a escola atenda apenas anos iniciais e não trabalhe com os anos finais, a escola deve deletar a tabela do sexto ano. A mesma coisa para o contrário. Escolas que não atendam anos iniciais devem deletar a tabela dos anos iniciais. Em seguida, vocês começarão o preenchimento das habilidades essenciais, lembrando que aqui vocês também apagarão tudo que está em vermelho e já tem um lembrete dizendo que vocês devem inserir apenas os códigos e não o descritivo de cada uma das habilidades. E aí é bastante simples também, vocês preencherão por ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano. E tal como nas tabelas anteriores, a escola deve deletar aquele ano que não é atendido. Por exemplo, escolas que só trabalham com anos finais manterão apenas uma linha para sexto ano. Escolas que atendam apenas anos iniciais deverão manter apenas as 3 linhas relativas aos anos iniciais. Só manterão as 4 linhas aquelas escolas que atendem os 2 segmentos. Na sequência, vocês terão também 2 blocos dividindo anos iniciais e anos finais. Então, vocês precisarão, depois de determinado pela unidade escolar qual o modelo de reagrupamento será ofertado, vocês deverão apenas assinalar com um X o modelo ofertado para anos iniciais e a mesma coisa o modelo ofertado para anos finais. E tal como nas telas anteriores, a escola só vai manter a tabela de anos iniciais e de finais se atender aos 2 segmentos. Caso a escola atenda apenas um dos 2 segmentos, pode deletar aquele segmento que não é atendido. Na sequência, vocês indicarão as metodologias. Há aqui algumas elencadas, mas é possível também acrescentar outros e descrever quais são. Quanto aos recursos utilizados, vocês também têm aqui um rol de recursos disponíveis e poderão também acrescentar outros, caso seja a realidade da unidade escolar. Em relação aos instrumentos de verificação ou avaliação, vocês têm também um rol aqui de opções, de sugestões, e podem também acrescentar outras que vão depender da metodologia ativa utilizada durante todo o processo de recuperação. E, por fim, proceder com carimbo e assinatura do diretor de escola, indicado lá no começo do plano, e também do professor coordenador, e, por fim, colocar local e data. É isto, eu agradeço a atenção de todos e agora eu passo a palavra à professora Elaine Joia. Obrigada, Thaís. Olá, eu sou a PCNP dos anos iniciais, Elaine Joia, e faço parte da equipe também da recuperação. Vou finalizar nossa formação de hoje falando a respeito do nosso cronograma. Vamos lá? Vocês, enquanto equipe gestora, terão até o dia 11 de março para a elaboração deste plano. A aprovação do plano pelo supervisor da sua unidade escolar será realizada até dia 18 de março. A atribuição do projeto de recuperação iniciará a partir do dia 18 de março. Como explicou muito bem a supervisora Ione, cabe à equipe gestora da escola, com apoio do supervisor de ensino, a seleção destes docentes adicionais que atuarão no projeto, por meio de análise de currículo e também por entrevista por competências. Por isso, a equipe elaborou 2 avaliações como sugestões para auxiliar neste momento. Elas estarão em formato de formulário, onde é necessário somente inserir o e-mail da unidade escolar para que o professor possa realizar esta avaliação e após ao término vocês já terão este resultado com notas na escala de 1 a 10 para cada componente curricular. Em língua portuguesa, a avaliação ela terá a finalidade de diagnosticar os saberes do educador em relação à alfabetização no que se refere às hipóteses de escrita e também intervenções pontuais para os estudantes avançarem em suas aprendizagens. Já em matemática, tem foco no letramento matemático e também intervenções que são imprescindíveis de serem realizadas. Esperamos que esse instrumento possa apoiar a todos neste momento. O início da atuação do professor do projeto de recuperação
será a partir desta atribuição. E, por fim, a avaliação e finalização serão realizadas ao término do ano letivo. Não se esqueçam de preencher o formulário de presença. E, como comentou a supervisora Adriana, se tiverem dúvidas que não forem contempladas na formação, vocês poderão nos enviar via formulário para que posteriormente possamos esclarecê-las. Esperamos que esta reunião tenha contribuído para o esclarecimento sobre programas e projetos para recuperação e aprofundamento. Agradecemos a presença de todos e de todas. Diretoria de Ensino da região de Mauá.